capítulo 2, versículo 28. Está escrito assim: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Amados, assentai-vos na presença de Deus. Os irmãos que estão assistindo online, façam o máximo possível, para se manter concentrado. Eu sei que é um pouco mais difícil, mas nós não podemos esquecer que é a palavra que nos edifica, é a palavra que nos alimenta. Mateus 4, verso 4, disse Jesus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E a nossa leitura, amados, foi aqui uma parte do Antigo Testamento, uma passagem, melhor dizendo, muito importante, registrado, escrito ali pelo profeta Joel, que viveu há cerca de 500 anos antes de Cristo. E ali então, Deus usou esse profeta para colocar uma das promessas, mas uma promessa importantíssima e envolvente. Porque é importante nós relembrarmos isso, amados, que o povo do Antigo Testamento, eles viviam com duas expectativas básicas. Quantas expectativas? Duas. Que são a vinda do Messias e o derramamento do Espírito Santo. O que é triste a gente olhar principalmente para o povo judeu, o povo hebreu, é que eles não conseguiram observar, esperaram, e quando aconteceu, eles não conseguiram observar ou detectar nenhuma nem outra. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo já veio, o Messias, e o Espírito Santo também já foi derramado, e com exceção aqueles que se converteram a Cristo, porque tem judeus convertidos também, continuam, meus amados, na mesma religião antiga. Nós, cristãos, lavados, remidos no sangue de Jesus, temos que nos considerar privilegiados. Por isso que tem que buscar o conhecimento, porque se nós não tivermos esse conhecimento, também vai ficando meio assim, tanto faz como tanto fez, né? Mas quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós entendemos que essas coisas já aconteceram e, portanto, nós estamos vivendo dentro de uma era profética, conforme registrado em Lucas, capítulo 10, versículo 23 e o 24. Está escrito assim: e voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. Isso aqui é o Senhor Jesus falando.
aquelas pessoas do Antigo Testamento que tinham temor de Deus, que tinha a expectativa do cumprimento dessas duas promessas, que é a vinda do Messias sobre a face da terra e o derramamento do Espírito, Jesus está dizendo para os seus discípulos: vocês são bem-aventurados. É o mesmo que ele fala para cada um de nós nessa noite. Por que que nós somos bem-aventurados? Porque aquilo que aquele povo do Antigo Testamento esperava, para nós já aconteceu há quase 2000 anos. Então, amados, nós estamos vivendo dentro de uma era profética, e nós temos que observar isso, para evitarmos que o mesmo espírito de cegueira que mantém as pessoas longe de Deus, venha também nos dominar pela ignorância, e a gente não saiba desfrutar, ou seja, aproveitar esse momento em que nós vivemos. É uma pena, né, irmãos? As pessoas, uma grande maioria, multidões, seguiam o Senhor Jesus, mas não conseguia observar que ele era Jesus. Tanto que uma vez, Jesus perguntou para os 12 apóstolos: o que dizem as pessoas que é o Filho do Homem? Eles disseram: Senhor, o que eles andam falando por aí? Uns dizem que tu és Jeremias, outros falam que o Senhor pode ser o Elias, outros João Batista, ou um dos profetas. E daí Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Entende, irmãos? Essa pergunta que ele fez para os 12, ele faz para nós que hoje estamos dentro da igreja, para nós que hoje já fizemos uma aliança pelo batismo, para nós que hoje já professamos a fé cristã. Qual é o nosso conhecimento de Jesus? Foi quando então o apóstolo Pedro adiantou e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E o Senhor Jesus responde para ele: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne que te revelou isso, mas o Pai. Isso está em Mateus capítulo 16. Então, irmãos, olha que coisa gloriosa. O fato de ter passado todo esse tempo, espiritualmente não significa nada. Porque para nós faz 2000 anos que tudo isso se manifestou, tudo isso foi revelado. Nós somos uma continuidade daquela igreja que começou lá em Jerusalém. Mas primeiro, Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E depois, o Espírito Santo é o mesmo daquela promessa do tempo do profeta Joel. Aí nós vamos então para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 14, que diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Escute, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Duas coisas importantes a observarmos aqui. Primeiro, que o apóstolo Pedro, que foi um homem, ele estava cheio do Espírito Santo, né? Ali ele estava batizado com o Espírito Santo. Essa mensagem aqui, irmãos, que ele pregou, foi logo após ter visto línguas repartidas como que de fogo sobre a cabeça de cada um. E sendo ele aquele apóstolo que andou com Jesus, ele não estava fazendo interpretação errada nenhuma da palavra de Deus. E aqui ele está interpretando, dizendo: o que está acontecendo aqui é o que foi escrito pelo profeta Joel. Então essa promessa se cumpriu no dia de Pentecostes, meus irmãos.
Então esse é um ponto importante. O segundo é que o apóstolo chama aquilo lá de últimos dias, né? Ele diz assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Meus amados, então se naquele dia, 2000 anos atrás, podia ser chamado de últimos dias, um dos sinais dos últimos tempos, imagina para nós agora. Então nós estamos nos últimos momentos da história da igreja sobre a face da terra. Mas isso foi uma coisa gloriosa, porque foi ali no derramamento do Espírito Santo que a igreja nasceu. O véu do templo rasgou-se quando Jesus bradou da cruz: está consumado. Mas a igreja nasceu no dia de Pentecostes. Por quê? Porque é o Espírito Santo que opera a regeneração, é o Espírito Santo que gera a transformação, é o Espírito Santo que muda o ser humano de dentro para fora, que gera essa transformação profunda e extraordinária, fazendo da pessoa uma nova criatura, para ela então se ligar ao corpo de Cristo. A pessoa pode até mesmo ainda não ser batizada com o Espírito Santo, com a evidência de falar novas línguas, mas se ela foi convertida, é porque ela já tem de alguma forma, numa proporção, o Espírito Santo nela, porque é o Espírito Santo que faz essa obra de transformação na vida da pessoa. Então, amados, essa promessa está cumprida. O Senhor Jesus Cristo já veio, pagou o preço que tinha que ser pago, como foi comemorado agora na sexta-feira, já ressuscitou, como também foi comemorado no domingo, né? Amém? Glória a Deus. E diz a palavra que depois da ressurreição, ele continuou aparecendo durante 40 dias para os apóstolos. É daí que a gente tem a interpretação que eles ficaram 10 dias em oração lá no cenáculo, porque o dia do Pentecoste, que é chamada Festa das Colheitas, é 50 dias depois da Páscoa. Então os primeiros 40 dias Jesus apareceu para eles, foi assunto aos céus, e no dia do Pentecostes, então completando 50 dias, por isso que a gente sabe que eles ficaram 10 dias dentro do cenáculo, esperando esse poder, esperando esse batismo. Oh, que maravilha! E só pensar, irmãos, nesse acontecimento, parece que alguma coisa já mexe dentro da gente. É igual nas vezes, todas as vezes que a gente foi em Israel, nós oramos lá nesse lugar aonde julga-se ser o cenáculo, um lugar bem simples, não é muito grande, mas você entra lá, já parece que tem uma coisa diferente, Então cada vez que a gente lembra também do que aconteceu no dia do Pentecostes, parece que o coração já começa a acalorar. Sabe por quê? Porque é o mesmo Espírito, o Espírito que foi derramado lá naquele dia, e já gerou a primeira grande colheita de quase 3.000 almas. É o mesmo Espírito que opera na igreja do século 21, que opera em nossas vidas. E como é gostoso a gente poder estar aqui vivo para continuar testificando dessas grandezas, podendo glorificar o nome do Senhor, e saber que aquela promessa já foi cumprida, e ela continua se cumprindo na vida daqueles que servem ao Senhor. Então, amados, 3 coisas importantes aqui para nós concluirmos. Primeiro, nós temos que continuar crendo. Sem crer a pessoa não vai receber o batismo com o Espírito Santo, ela não vai acreditar. E o interessante é isso, irmãos, que o batismo nas águas é nós pastores que fazemos, que realizamos, mas o batismo com o Espírito Santo é uma coisa totalmente direcionada por Deus e pela fé, porque o batizador com o Espírito Santo é Jesus. Então precisa haver uma entrega total, sem reservas, senão não tem como a pessoa receber o Espírito Santo. Tanto que em Atos 5, versículo 32, diz que o Espírito Santo é dado para os que obedecem, E nós não podemos conformar com o nosso título de pentecostais, mas sem o poder do Espírito Santo em nossas vidas. O que vai justificar essa bandeira, meus irmãos, é o poder do Espírito Santo em nossas vidas. E o que revolucionou o mundo para existir o tanto de crentes, cristãos, evangélicos, o gospel, seja lá o que queiram dizer, sobre a face da terra, foi exatamente o movimento pentecostal, que renasceu no início do século 20.
que reviveu, que renasceu no início do século XX, entre os movimentos, a nossa igreja, que iniciou-se na década de 30, lá nos Estados Unidos, e essa mensagem que entre os 4 itens está incluso: Jesus batiza com o Espírito Santo. E da mesma forma, a Assembleia de Deus e outras semelhantes, que fez com que o pentecostalismo espalhasse por todos os cantos da terra, e hoje enxerga-se a América, toda a América Latina, como o lugar onde está tendo a maior manifestação. Aí você imagina como que está então os outros lugares. Amados, que tenhamos cuidado, que esse espírito de dúvida do mundo não venha roubar e tirar, apagar a chama que foi acesa dentro de nós. Então é preciso continuar crendo. Segundo, é necessário continuar buscando. Senhor, eu não me conformo com uma vida cristã fria, eu não me conformo com uma alma vazia, eu não me conformo se eu não sentir a Tua presença, o Teu poder. Por quê? Porque lá na profecia, a palavra diz: vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. A manifestação do Espírito Santo em nossa vida gera sinais. Se há algum lugar onde há profecia, há revelação, manifestações extraordinárias, sobrenaturais, é onde existe fé no batismo com o Espírito Santo, é no meio pentecostal. Por isso, dentro da década de 80 e 90, irmãos, grande parte das igrejas tradicionais, graças a Deus, se tornaram igrejas renovadas. Isso é um propósito de Deus, irmãos, porque a igreja, o movimento que mais ganha almas para Jesus nesse mundo é a igreja pentecostal, porque a igreja pentecostal acredita na cura divina, a igreja pentecostal expulsa demônios, a igreja pentecostal desmancha a macumbaria, a igreja pentecostal não fica com muitos rituais, porque é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Então nós temos que continuar crendo na promessa, buscando. Quem já é batizado tem que permanecer renovado, e quem não recebeu ainda esse poder precisa gastar tempo, pagar preço buscando. E finalmente, irmãos, nós temos que perseverar. Os apóstolos deram uma lição para nós. Eles ficaram 10 dias ali no cenáculo, aos pés do Senhor. Enquanto aquele fogo não caiu, eles não saíram dali. Mas quando eles receberam o poder, eles agora estavam preparados. Como que Deus vai enviar alguém para fazer a obra dele sem o poder de Deus na sua vida? Realizar a obra de Deus é desafios, é pagar preço, é enfrentar principado, potestades e todo tipo de demônios que estão aí pela frente. Somente com o poder de Deus, com esse revestimento, é que vamos vencer as trevas, vamos vencer o pecado, a iniquidade desse mundo, fazer a diferença no meio desse sistema e gerar os resultados pelos quais o nome do Senhor é glorificado. Então está aí a palavra, meu irmão. Nós estamos dentro dessa era profética, em que existe mais cristãos vivos do que mortos, e somos a bola da vez, e não podemos aceitar menos do que isso, mas buscar de Deus, e viver uma vida cristã vitoriosa. A gente só pregava sobre as setas inflamadas, que está lá em Efésios capítulo 6, que sempre já foi uma grande batalha, mas agora, além das setas inflamadas, nós temos que ir passando no meio desse vírus também, e confiando a cada dia no poder de Deus, que Ele está a nos sustentar, que Ele está a nos guardar, que nós não vamos parar no meio do caminho, e que o Senhor nos dará vitória no meio de tudo isso. E para isso a nossa fé então tem que estar viva, no Senhor, assim como aqueles servos de Deus, que cheios do Espírito Santo, eles pagaram o preço e receberam essa vitória. Deus tem o poder de Deus para a sua vida, você que está me assistindo em casa, e os irmãos que estão aqui na igreja, ao dobrar os seus joelhos, você se quebranta, você se entrega, você busca de todo o seu coração. Olha, meus amados,
Eu fui batizado nas águas, eu já falei, em novembro de 75. E fui batizado com o Espírito Santo em agosto de 76. Ainda eu achei que demorou, eu não conformava. Por que outros estão batizados com o Espírito Santo, eu não estou? Então me dispus a buscar o poder de Deus. E foi tão maravilhoso naquele dia que tive essa experiência. E depois disso, quantas pessoas ao longo do nosso ministério nós já podemos ter a alegria de vê-los recebendo também esse poder, como no dia do Pentecostes. Não é uma promessa que Deus ainda vai se cumprir, Ele já cumpriu. Está escrito que o Espírito do Senhor está derramado sobre toda a carne. A única coisa que precisa é a gente não ficar com o guarda-chuva aberto. Fecha o guarda-chuva e deixa essa chuva de glória cair sobre a sua vida. Quem entendeu, diga glória a Deus. Aleluia.